Pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Varela, eu sou advogado especialista em direito bancário. Eu defendo os consumidores contra o banco. E hoje eu vou falar sobre um tema um pouco polêmico, que é a busca e apreensão de veículos. Sempre quando eu posto esse tema na internet, tem alguma postagem, e vem muitos comentários das pessoas julgando aquelas que atrasam o pagamento e acabam perdendo os veículos. Elas falam assim, mas atrasou porque comprou, na hora de comprar o carro achou tudo maravilhoso, então não deveria ter comprado aquele carro, comprado um carro mais barato. Só que, na verdade, a vida não é muito certinha. E no meio do caminho acontecem muitas coisas, né? Você mesmo pode conhecer aí um tio, um primo, um parente que passou por alguma dificuldade, uma doença, um desemprego, e isso atrapalha. No direito tem um nome um pouco diferente que chama fato superveniente. Quando você está contratando, você está vivendo uma determinada condição. Então você vai comprar um carro, você está com emprego, você está com saúde, você está com a vida financeira estabilizada, e você não espera que você vai ficar doente ou vai ter um filho que vai ficar doente, né? Então, eu mesmo, antes de fazer direito, eu me peguei às vezes julgando, mas se eu estou devendo, eu tenho que pagar. Ok, tem que pagar, mas o que acontece? A gente precisa levar em consideração várias coisas. Então, por exemplo, você tem um contrato que tem juros abusivos, por exemplo, né? E aí você está pagando aquilo sem saber que tem juros abusivos, mas, de repente, no meio do caminho vem um desemprego ou uma doença. Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos a Covid, uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa, né? E não é justo que a pessoa seja punida por causa disso. Então, para isso que existe o advogado. O advogado ele entra para fazer o papel da justiça social. Então, o advogado ele também tem o papel da justiça social. Ele tem essa função, essa atribuição. O que acontece? É até interessante, eu vou contar um caso aqui do escritório. O meu escritório ele chama Caldas Varela Advocacia. A gente tem a sede em Goiânia, Goiás. E a gente é um escritório digital, atuamos em todo o Brasil. Temos cliente em todos os estados do Brasil, 100%. O que acontece? Eu tenho uma cliente que é lá de Rondônia e ela tinha um financiamento, contratou, vinha pagando normalmente, tá? Gente, até vou abrir um parênteses aqui, que é importante frisar, ninguém deixa de pagar um financiamento porque quer, tá? Salvo raríssimas exceções. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que a pessoa tem boa fé. Ela contratou e ela quer pagar. Só que muitas vezes ela se vê numa situação que ela tem que optar ou vai colocar comida na mesa de casa ou ela vai ter que pagar o financiamento. Aí você pode falar assim, mas o carro é um bem que ela poderia abrir mão, ela pode andar de ônibus. Não é bem assim, gente. Tem regiões do Brasil muito remotas que a pessoa ela depende do carro. Não tem transporte público com essa facilidade. Então, ainda mais considerando que o contrato é abusivo. Então, vamos lá. Essa cliente que eu gostaria de contar para vocês o caso, ela contratou um financiamento, vinha pagando normalmente, lá de Rondônia, só que ela tem um filho especial, né? E aí, ela, nesse meio do caminho, ela ficou desempregada e não deu conta de pagar o financiamento e acabou perdendo o veículo. Foi nesse momento que ela nos procurou e aí eu expliquei para ela que o processo dela tinha, além de juros abusivos, tinha vários erros no processo que daria para anular e recuperar esse carro, né? Só que no começo, por a gente ser um escritório digital, ela teve muita desconfiança, né? Falou, será que isso é golpe? Ainda mais hoje em dia, né? Tem muitos casos de golpes aí. Só que eu consegui passar um conhecimento para ela, ela sentiu confiança e acabou nos contratando, né? E aí, nós entramos com a defesa, o caso dela, além dos juros acima do permitido, o que tinha?
tinha uma assinatura falsa no aviso de recebimento. Porque o banco, para entrar com uma busca e apreensão, ele tem que enviar uma carta por AR. E essa carta tem que ser assinada. No caso dela, alguém assinou, não sei dizer quem, talvez um preposto do banco, assinou, falsificou a assinatura. Eu mostrei no processo que aquela assinatura não pertencia a ela. Então, com base nisso e com base nos juros acima do permitido, nós anulamos o processo de busca e apreensão e recuperamos o veículo. No meio do caminho, foi até engraçado, porque essa cliente ela queria me destituir do processo, ela ficou muito brava, porque estava demorando muito. E eu explicava, olha, o que acontece? Infelizmente, a justiça no Brasil demora, os juízes estão sobrecarregados. E aí, passados aí, 3 meses que ela tinha perdido esse veículo, veio a sentença, a decisão do juiz, mandando devolver o veículo e ainda reconhecendo que os juros eram abusivos. E aí foi muito bom, porque nós conseguimos reduzir aí em 50% a dívida dela, ela conseguiu quitar o veículo e voltou o carro para ela pôde, ela utilizava, dependia do carro para se locomover, para trabalhar, porque depois ela conseguiu se recolocar no mercado. Então, gente, nós não podemos ter preconceitos, simplesmente dizer assim, deve e paga. Não, muitas vezes há uma injustiça nessa relação entre cliente e banco. Por quê? Quando você assina um contrato com o banco, aquilo tem o que nós chamamos no direito contratual, de termo de adesão. O que é isso? Você não pode discutir com o banco as cláusulas. Ele simplesmente coloca o contrato ali e você que aceite aquele contrato. Ele tem que assinar se quiser pegar o financiamento. Então, por causa dessa situação que acaba que existe no direito a proteção ao consumidor. O consumidor é protegido nesses casos, nesses contratos em que você tem o termo de adesão, o contrato de adesão, em que você não pode discutir essas cláusulas, tá? Então, o que eu te digo? O que eu digo para quem está me ouvindo aqui agora, me vendo, olha só, o seu caso, ele pode ser parecido com esse. Não tenha vergonha, não tenha preconceito, como eu mesmo já tive no passado, antes de ter um conhecimento, né, jurídico, não tenha receio de procurar um advogado especialista. Porque você pode estar sendo lesado no seu direito. Procure um advogado. Se você conhece alguém que está passando por isso, ou mesmo você está passando por uma dificuldade, eu usei o exemplo do financiamento de veículo, mas pode ser qualquer tipo de empréstimo, de financiamento que você fez com o banco. Não deixe, procure um advogado especialista imediatamente para te ajudar a resolver o seu problema. Pessoal, então inscreva-se no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha e me siga para continuar acompanhando sobre direitos que você tem.